Olá, meus amigos, pessoal que tem interesse, em estudar os assuntos espirituais, os assuntos ligados, à espiritualidade, às leis que regem o universo, as leis naturais, eternas e imutáveis do Criador. Bem, falar da existência do mundo espiritual. Existem vários nomes, se fala, por exemplo, no plano astral, no plano mental, na erraticidade, o mundo extrafísico. Podemos dizer o seguinte, que o mundo espiritual, na realidade, ele não é totalmente espiritual. Ele seria semimaterial, porque existe matéria no mundo espiritual. É a chamada matéria fluídica. É uma espécie de matéria quintessenciada, uma matéria que se encontra num padrão vibratório muito elevado. Então ela se torna muito sutil. Para os espíritos encarnados como nós, a gente não consegue ver essa matéria fluídica que compõe o mundo espiritual. Mas essa matéria existe, Podemos analisar o seguinte: temos a matéria sólida, temos a matéria líquida e temos a matéria gasosa. A matéria nesses três estados, aqui no plano terreno, que é o mundo material. Mas existe uma matéria que é mais rarefeita do que os gases, que é a matéria fluídica, os fluidos, Então existe uma matéria no mundo espiritual. O mundo espiritual seria, na realidade, semimaterial. E o mundo espiritual apresenta vários graus de evolução, ou vários estados de evolução. E em cada plano desse, existem espíritos que vivem nesses planos, que corresponde, à evolução desses planos espirituais. Conforme o espírito vai evoluindo, o seu corpo fluídico, que é o perispírito, ele vai se eterizando, vai ficando cada vez mais sutil, mais leve, mais diáfano, mais luminoso, Então ele vai ascender para planos cada vez mais elevados, mais sutis. Então podemos dizer que o mundo espiritual ele é muito amplo. Na realidade, o conhecimento que a pessoa tem através do espiritismo de Kardec, através do racionalismo cristão, ainda é muito limitado. Então esse mundo espiritual, na realidade, é o verdadeiro mundo, porque a verdadeira vida, ela se processa no mundo espiritual, que é o estado normal do espírito. Sendo que o mundo material, ele é transitório. A vida terrena, ela é transitória. Podemos dizer que a vida terrena é uma ilusão, mas que ela é útil para o espírito evoluir no campo moral e no campo intelectual. Acredito que a maior luta que o espírito trava é contra a matéria aqui desse plano, que vai criando várias ilusões, E precisamos buscar a nossa elevação moral,
a nossa elevação espiritual e praticar o bem, praticar as virtudes, para o espírito ganhar mais luz e com isso ele poder evoluir. Então precisamos trilhar, né, o caminho do bem. Então o mundo espiritual ele é feito de vários planos, mas tem algumas questões muito profundas, porque parece que os planos superiores eles têm espíritos que são muito evoluídos e que eles não têm mais a forma hominal, e eles não têm mais a forma humana. Eles se apresentam numa forma assim de esferas luminosas, bolas de luz, né? Triângulos luminosos, retângulos luminosos. Eles têm uma forma geométrica, não tem mais a forma huminal. É o que as religiões chamam de anjos, arcanjos. Então, muitos desses espíritos superiores, eles têm uma ciência, um conhecimento muito amplo. Alguns são tão evoluídos que eles trabalham na construção de novos mundos materiais no universo. Podemos dizer que o espírito ele é co-criador na obra universal. Podemos dizer que Deus é o criador maior e os espíritos muito superiores e puros, eles são também criadores, mas dentro de um plano menor. Eles também podem criar mundos. Então isso cria a ideia que existe vida em outros planetas. A humanidade ela se expande por todo o universo. E tem certos espíritos superiores que têm tanta ciência, tanto conhecimento, que eles passam a criar até a vida em outros planetas. Eles podem trabalhar no campo aí da genética, da biologia, e vai modificando certos organismos em certos planetas para poder processar a evolução do espírito, para o espírito poder se reencarnar nesses planetas, para eles poderem evoluir. Porque os espíritos inferiores precisam da matéria para poder evoluir. Então, os espíritos altamente evoluídos, eles podem atuar nesses planetas como cientistas, né? E eles vão trabalhar o campo aí da biologia, da genética, essa área que é muito profunda, né? A área da física, da química. Então, muitas vezes, esses espíritos altamente superiores e puros, eles podem ser confundidos como Deus. E eles podem até se apresentar como Deus, né? Mas isso seria uma visão errada. Então, o mundo espiritual é algo muito amplo. O universo é muito amplo. O universo material e o universo espiritual é algo muito, muito amplo. Então, para resumir, podemos dizer o seguinte: o ser humano é um espírito encarnado em processo de evolução. Nós somos espíritos e estamos no plano material. Quando a pessoa morre ou desencarna, vai para o mundo espiritual. E ela vai para um plano correspondente ao seu grau de evolução, ao seu estado de pureza, conforme a densidade fluídica do perispírito. E o espírito vai ser feliz ou vai ser infeliz, né? Ele vai sofrer ou não, conforme as suas condições morais e espirituais, né? Porque o espírito é sempre punido pelas suas próprias imperfeições morais e ele é recompensado pelas suas próprias virtudes. E a vida ela se estende por todo o universo, ela não fica restrita ao mundo Terra. É até uma ideia ridícula, né? Achar que só existe vida no mundo Terra.
Então, existe vida inteligente em outros planetas. Existem mundos, né, que são mais evoluídos que o mundo Terra. Assim como tem mundos que são mais atrasados. E tem também os mundos primitivos, né? Talvez ainda esses mundos primitivos não tenham condição ainda de ter uma vida orgânica racional. Então, os espíritos superiores podem atuar nesses mundos para fazer uma modificação genética para ter organismos que possa dar oportunidade para o espírito se reencarnar, para poder processar a sua evolução. É um assunto complexo, né? Mas basicamente seria isso. Então, um abração a todos aí e vamos sempre buscar o conhecimento e vamos buscar também o aprimoramento moral, que é muito importante, porque só o conhecimento espiritual não basta. O aprimoramento moral é muito importante para a nossa evolução. Um abração aí a todos.